quero trazer a palavra de Deus para esse acampamento PHN, que tem como tema: o amor jamais acabará. Essa é a grande certeza que precisa estar em nossos corações. Essa é a grande certeza que Deus tem colocado em nós desde ontem, com a missa de abertura, onde o Padre Bruno muito bem nos colocou essa certeza em nosso coração. O amor de Deus jamais acabará. Por isso que Ele é indulgente e favorável. Foi o salmo que nós rezamos, meditamos, cantamos ontem. E hoje o tema dessa pregação, nessa parte da tarde, se você quiser anotar, é o seguinte: o amor é maior, é mais forte que o pecado. Vamos repetir isso? O amor é mais forte que o pecado. Todos juntos? O amor é mais forte que o pecado. Esta é uma grande verdade que precisa também habitar em nosso coração e tomar conta da nossa vida. Nós estamos nesse acampamento PHN. São 13 anos de uma bandeira que é levantada para nos ensinar a dizer não ao pecado. E não dizer não ao pecado a partir de amanhã, a partir da semana que vem. Como muitas vezes nós mesmos já fizemos isso ou ouvimos, né? Quando a pessoa diz: olha, semana que vem eu começo o regime. Já ouviu falar isso? Alguém já falou isso? Ou você já falou alguma vez isso? Já? Semana que vem agora, segunda-feira, eu vou parar de beber. Não, segunda-feira eu vou começar a ir na academia fielmente. Já tomou essa decisão você? E aí você começa a semana, vai segunda, terça, quarta, quinta, aí na sexta-feira já começa a relaxar novamente. Às vezes você é fiel apenas uma semana, 2 no máximo. Quando muito você consegue ser fiel 1 mês, mas de repente você tropeça. Passa um tempão, até que você depois começa 1 mês novamente e você diz: não, a partir do mês que vem, a partir do ano que vem, é assim ou não é? Mas esta bandeira PHN, esta escolha, essa proposta de santidade que é o PHN, ele nos convida a dizer de uma outra forma: amanhã eu posso até pecar, mas hoje não. Hoje eu tomo a decisão de não pecar. Hoje eu tomo a decisão de não cair nesse pecado, de não me entregar à tentação, de não cair nesses vícios que eu tenho trazido comigo. Esta é a grande beleza de viver o PHN, essa proposta de santidade. Assim como Deus propõe para nós várias vezes na palavra dele: eu te proponho a vida e a morte. Eu te proponho a água e o fogo. Eu te proponho a bênção e a maldição. Estende a mão para o que você quer. Mas olha, Deus até fala isso: olha, eu sugiro que você escolha a vida. Escolha a vida, porque você será uma pessoa abençoada. Escolha a água, escolha a bênção na sua vida. Essa é a nossa grande proposta que Deus nos apresenta todos os dias. E Deus está apresentando uma proposta para você, que é a proposta de santidade, vivendo o PHN. Olha para quem está do seu lado, fala assim: meu irmão, Deus te propõe uma via de santidade. Fala para ele isso aí. Deus te propõe o PHN. E quem quer essa proposta, quem quer assumir esse PHN, levanta o braço e diga bem forte: eu! Eu começo explanando o PHN, trazendo à tona aquilo que nós vivemos, porque são 13 anos, mas eu não sei quem de nós aqui já estamos caminhando dentro da igreja, ou que já participa dessa proposta, que já vive o PHN desde a primeira vez. Tem alguém que veio aqui no acampamento PHN pela primeira vez? Há 13 anos atrás? Não é que veio hoje pela primeira vez, não. Que veio no primeiro PHN aqui, no segundo, terceiro. Quem está vindo pela primeira vez no PHN? Quem nunca tinha ouvido falar sobre PHN? Levanta o braço. Algumas pessoas aqui ainda. E
como é importante nós retomarmos essa graça de descobrir e discernir o PHN na minha vida, aquela proposta de santidade, esta bandeira, esta geração de jovens, de homens e mulheres que começa a dizer não ao pecado, mas não é um não eterno, é um não diário, que se torna eterno aos passos que eu vou dando, dia após dia. Nós vivemos num mundo que está tirando de nós a referência de pecado, assim também como está tirando de nós a referência de amor. Hoje na parte da manhã o Duga muito bem trouxe para nós a questão do amor caricatura e do amor verdadeiro, não foi? O Astromar também trouxe a situação da verdade, a verdade que muitas vezes é contada, quer dizer, a mentira que muitas vezes é contada, mas que se transforma numa verdade. Nós vivemos num mundo onde estamos tocando nessa confusão de não sabermos mais o que é amor, de não sabermos mais o que é pecado. Quantas pessoas e quantos padres às vezes partilham com a gente, que jovens às vezes chegam no confessionário e dizem assim: padre, eu estou aqui, mas eu não sei o que eu fiz de errado, eu acho que eu não peco não. Aí o padre vai ter que fazer todo um trabalho de conversar com aquele jovem, para mostrar para aquele jovem os pecados que ele tem cometido. Muitas vezes nós hoje estamos nos deparando com essa sociedade que não sabe mais o que é pecado, que pensa que tudo é normal. É o que o Papa Bento XVI diz sobre a ditadura do relativismo. E ele fala que essa ditadura do relativismo é não reconhecer nada como definitivo, como uma verdade absoluta. E isso cega a sociedade. Vai contra os valores morais, vai contra os valores cristãos, vai contra princípios eternos, vai contra verdades absolutas. Nós vivemos numa sociedade assim. E por isso que muitas vezes fica difícil para nós largar o pecado, porque nós achamos que aquilo que nós cometemos não é pecado. Porque nós achamos que aquilo que nós fazemos não é pecado. Talvez pecado seja o adultério, mas cair na masturbação não é pecado. É pecado? Será que é pecado? Ter relação antes do casamento com outra pessoa é pecado, mas com a minha namorada não é. Ficar não é pecado. E aí nós começamos a pensar e a perder a noção do que vem a ser pecado e do que vem a ser vontade de Deus. E nessa pregação que tem como centro o amor é maior que o pecado, nós precisamos no início dela entender e pedir a Deus que ilumine o nosso coração para que a gente não obscureça a realidade de pecado em nós, aquilo que nós cometemos, as falhas que nós cometemos, os erros que ainda nós cometemos, os pecados que ainda nós vivemos. Dizer não ao pecado no dia de hoje é fazer como diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 21, versículo 2. Fugir da tentação como se foge de uma serpente. Será que nós estamos fugindo? Será que nós jovens estamos fugindo das ocasiões de pecado como você fugiria de uma serpente? Quem aqui ao ver uma cobra vai ficar lá e brincar com ela? Vai fazer igual quando a gente brinca com um gato lá no interior. Xane, 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 miau, miau. Vai chamar o cachorro. Você vai fazer isso com um animal silvestre, com um leão, com uma onça, com uma cobra, com uma serpente? Vai fazer ou não? Você vai E a palavra de Deus é clara. Fugir das tentações como se foge de uma serpente. Fuja da ocasião. Meu irmão, para vencer a tentação, vence a tentação quem foge dela. Vence a tentação
quem foge dela. Vencer a tentação não é permanecer ali e dizer, eu aguento, porque o Senhor vai me dar a graça, o Senhor é minha força, o Senhor é minha vitória, eu estou aqui, o Senhor vai realizar esse milagre na minha vida, e eu vou me aproximar, e eu que era viciado no álcool, vou permanecer com o meu barzinho na minha casa, eu que era viciado nas drogas, vou continuar com aquele meu ciclo de amizades, de homens e mulheres que me levavam para as drogas, eu que sou viciado no sexo, vou continuar a entrar naqueles sites pornográficos na internet. Você não está lutando, você não está sendo vitorioso, você está sendo bobo. Você está temendo a Deus. Você está tentando a Deus, perdão. E você não pode tentar a Deus. Fala para o seu irmão assim, não tente o Senhor. Não é isso que Jesus viveu naquela tentação no deserto? Qual a resposta que ele deu para o inimigo quando foi tentado? Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos tentar Deus. E o que é tentar Deus nos dias de hoje? É justamente você, porque é de Deus, confia em Deus, ama a Deus, você pega o seu carro e vai daqui para São Paulo a 180 km por hora, sem um cinto de segurança, rezando o terço. O que adianta? Você está tentando a Deus. É você, jovem, que tem dificuldades na sua sexualidade, mas que não foge da internet. E muitas vezes, com aquele clique, você invade locais que vão acabar com a sua pureza, que vão fazer com que as imagens fiquem na sua mente. E quando o seu pensamento está desvirtuado, o seu sentimento também se desvirtuará. E por consequência, as suas atitudes. Por isso que São Paulo diz que nós precisamos ter os pensamentos de Cristo. Porque quando nós temos o pensamento de Cristo, nós teremos os sentimentos de Cristo e nós teremos as atitudes de Cristo. Então nós precisamos evitar as ocasiões, tudo aquilo que nos leva ao pecado, tudo aquilo que nos leva a cair, nós precisamos evitar isso. Fugir das ocasiões é amar, é amor. Quantas e quantas vezes, num casal de namorado que se ama, e ela está naqueles dias super sensível, você sabe, mulheres, que vocês têm esses dias, e o homem não tem esses dias marcados, todos os dias ele está assim. E naquela hora, por amor, você reconhecer que, opa, não dá para a gente ir sozinho para o cinema hoje não. Olha, não dá para a gente ficar aqui nesse escuro não. Vamos namorar embaixo do poste aqui. Vamos namorar com outras pessoas ao nosso redor. Vamos conversar um pouco, vamos ler um livro juntos. Isso é amor. Fugir das tentações. Fugir das ocasiões. Se você sabe que aquele seu amigo te oferece aquilo que te faz cair, ser escravo, que é a droga, que é o álcool, por que andar com ele? Será que ele é seu amigo mesmo? Hoje de manhã o Dunga falou, mas eu volto a repetir, não existe amor verdadeiro quando duas pessoas se unem para fazer o mal. Não existe amor verdadeiro quando aquela pessoa comete o adultério, a traição. Ah, porque eu te amo. Não, você não ama. Isso não é amor. Não existe cumplicidade, não existe amizade verdadeira quando dois jovens se reúnem para bater num terceiro, para machucar um quarto. Não, não existe. Isso não é amor. Hoje, aprender que o amor é mais forte que o pecado, primeira coisa, é entender que todos nós pecamos, somos susceptíveis ao pecado, mas que somos chamados por Deus a vencer todas as tentações do inimigo pela graça, pela força do amor. Pela força do amor. Muitos de nós perdemos a referência de pecado,
Mas o pecado é tudo aquilo que fere, tudo aquilo que denigre, tudo aquilo que mancha, tudo aquilo que prejudica, de qualquer forma, o outro, Deus ou a mim mesmo. Tem aquelas pessoas que dizem assim, e eu falava para algumas pessoas da minha família, para de beber, não faça isso mais não, larga esse vício. E ele dizia para mim assim, mas eu não prejudico ninguém, só a mim mesmo. Mas isso também é errado. Porque tudo aquilo que mancha, que denigre, que prejudica o outro, Deus e a mim, isso é contra o amor de Deus. Isto é pecado. E o que é pecado senão o desamor? Nós estamos vivendo esse acampamento que tem como tema... Não, preciso que vocês sejam mais fortes, porque a gente sabe que depois do almoço dá aquele soninho. Então, vocês responderem vai ser bom para vocês manterem acordados. Nós temos o acampamento 13 anos que tem como tema... O amor jamais acabará. E o pecado é justamente o quê? Quando nós não praticamos o amor conosco, com o irmão e com Deus, nós estamos cometendo o pecado. Nós estamos cometendo o pecado. Ora, o Tiago trouxe essa música que tem como título O Senhor é Bom, o Pai te espera. E nessa música nós rezamos dizendo, volta para o amor de Deus, volta para os braços do Pai. Nós lembramos de qual passagem quando nós cantamos essa música? Qual? O filho pródigo. Que imagem linda, e não há nada mais bonito do que nós vermos essa passagem como o amor misericordioso de Deus e incondicional do Senhor. E quando esse filho toma a decisão de voltar, para Deus, meu irmão, não interessa o que ele fez. Você viu que você se lembra na passagem bíblica, que aquele jovem disse, caiu em si quando estava naquele local, sendo alimentado pela comida dos porcos, que muitas vezes nem podia comer. Ele caiu em si e disse o quê? Vou voltar para a casa do meu pai. Lá os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para eles, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um empregado. E ele encontrou várias desculpas, mas quando ele chegou ali perto do pai, e a palavra diz que o pai foi ao seu encontro, e o abraçou e o beijou, e ele começou a dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. A palavra de Deus diz que aquele filho não terminou de contar o que ele estava falando. O pai já disse, filho, que bom que você veio. Pediu que os empregados trouxessem uma veste nova, colocasse um anel novamente em seus dedos, porque esse anel representa a aliança novamente, que foi quebrada quando aquele jovem partiu. Todas as vezes que nós pecamos, que nós partimos, que nós queremos por orgulho seguir a nossa vontade, o nosso rumo, nós estamos quebrando a aliança. Mas ao voltar para a casa de Deus, mas ao retornar para os braços do Pai, o Senhor nos coloca um novo anel, uma nova aliança. E aquele jovem não terminou de contar o que ele viveu. O Pai o acolheu. Sabe por que isso? Porque para Deus não é importante que você venha contar tudo o que você fez de errado. O mais importante é o passo de voltar para os braços dele. Contar aquilo que nós cometemos de errado é um momento de cura e de libertação interior que nós vivemos. Mas hoje o importante é você voltar para os braços do Pai. E aí, meus irmãos, dentro desse tema, eu quero dizer para muitos de vocês aqui, vocês que estão nas arquibancadas, vocês que vêm para esse acampamento, que já caminham há algum tempo na igreja, quantas vezes, porque nós caímos, porque nós somos falhos,
dá uma vontade interior de desistir, não é verdade? Dá aquela vontade de dizer assim: nossa, cara, putz, eu não... Nossa, falhei novamente, caí novamente, não sou digno de ir mais para a igreja, não sou digno de servir. Nesta hora, meu irmão, nós não podemos deixar que o pecado tome conta do nosso coração e que esse sentimento fique dentro de nós. Nós precisamos acreditar que o amor de Deus, ele é maior. Certa vez eu estava já fazendo o caminho vocacional na Canção Nova, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e estava começando o meu caminho de discernimento vocacional e ainda caía muitas vezes no pecado. Tinha ainda muitas dificuldades. E um dia eu fui tocar no grupo de oração da Canção Nova e eu tinha acabado de cometer um pecado. Cometi aquele pecado, não deu tempo nem de me confessar, com o coração choroso, arrependido, fui servir naquele grupo de oração. Só que eu estava mal. Eu estava vivendo o segundo momento da tentação. O jogo que o demônio faz. O primeiro, ele tenta a gente até cair. E o segundo, quando a gente cai, ele nos acusa. Ele aponta o dedo. Ele aponta para nós. Ele vai nos acusando. E naquele momento eu estava vivendo justamente esse segundo momento. Já tinha cedido na primeira tentação e agora estava cedendo na segunda. Servi naquele grupo, dei o que eu podia, fiquei na minha, silencioso. Quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, alegre, mas eu estava ali totalmente perdido, me sentindo sujo, indigno, até que o meu formador, o meu coordenador, o Lúcio Domício, um abraço para ele. Ele está em São José dos Campos, que eu amo tanto. Ele me chamou no canto e disse assim: o que está acontecendo com você? Mas ele não esperou eu falar nada para ele. Ele olhou para mim e disse uma verdade que eu nunca mais esqueci e que eu quero que você nunca mais esqueça. Ele olhou para mim nos meus olhos e disse assim: Emanuel, você pode ter acabado de ter uma relação sexual antes de vir para cá. Você nem se limpou. Do jeito que você teve, você veio para tocar. Mas eu te pergunto uma coisa: como Deus te olha agora? Ele também não esperou responder. Ele disse: Deus te olha com amor. Porque o seu pecado, ele nunca será maior que o amor de Deus. Então quero que você aplaude essa verdade, porque o seu pecado, ele nunca será maior do que o amor de Deus. Fala para o seu irmão assim: o seu pecado, meu irmão, nunca será maior do que o amor de Deus. Como é que Deus te olha? Deus te olha com amor. Eu não sei qual o pecado que você veio, que você trouxe consigo. Se você trouxe aí na sua carteira, seja a droga, seja a camisinha, porque infelizmente muitos vieram para a Canção Nova nesse final de semana atraídos pelo oba-oba. Muitos vêm para a Canção Nova e aqui na Canção Nova, nesse território eucarístico, se deixam ser levados pela tentação do inimigo e cometem vários erros aí. E quando saem da chácara, às vezes tem relação, vão para as drogas, nessas barracas aqui. Por mais que nós coloquemos seguranças, pessoas da comunidade andando pelo camping, mas de vez em quando alguns vão lá e escorregam, conseguem ainda pecar. Vêm para rezar, mas não se abrem, não abrem a graça de Deus. Que venham, pode vir todo mundo, pode vir você que veio para pecar,
Pode vir você que está vindo ainda para pecar, que me acompanha pela FM, pela AM, pela TV, pela internet. Você é chamado a vir, porque o Senhor veio para você. Mas saiba que aquilo que você pensa que te trouxe aqui, que foi o oba-oba, é apenas uma isca. Mas quando você morder essa isca, Jesus vai te pegar, porque o anzol está embaixo dessa isca. E essa verdade precisa... E esse Jesus, Ele é o amor. E eu digo para você, não se entregue ao pecado, não ceda às tentações do inimigo, não ceda às tentações, fuja do pecado, como se foge da serpente. Nós precisamos hoje entender, que por maior que sejam os meus pecados, o amor de Deus é muito maior. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, vai dizer: pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quero repetir o versículo 8. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. São Paulo vai dizer anteriormente: alguém pode até morrer por um justo, por uma pessoa boa, mas quem é que vai morrer por alguém que é ruim? Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus para você, meu irmão, não é um amor de merecimento, não é um amor condicional, pelo contrário, Ele é incondicional. Você pode até trair o Senhor, mas o Senhor nunca irá trair você. Você pode participar desse PHN, viver essa experiência maravilhosa de encontro com o amor de Deus, um batismo no amor, se encher o seu coração de amor, de compaixão, viver o milagre, a restauração, e de repente lá na frente cair, mas o Senhor nunca vai te abandonar, o Senhor nunca vai te deixar. Porque a prova de que Deus nos ama foi que Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E aí no versículo 20, lá no finalzinho, tem uma palavra maravilhosa que São Paulo vai nos dizer: onde porém se multiplicou o pecado, superabundou a graça transbordou. Quanto mais pecador você for, mais misericórdia de Deus habita em você. Porque o que atrai Deus, o que atrai a misericórdia de Deus, não é a santidade, mas é o pecado, é o pecador. É você que atrai a misericórdia de Deus. São as nossas misérias que atraem a misericórdia de Deus. Mas eu também preciso dizer que Deus ama o pecador, que Deus se atrai pelo pecador, mas Ele abomina o pecado. E porque Ele abomina o pecado, mas ama o pecador, porque Ele ama o pecador, Ele não é conivente com o seu erro. Nós perdemos de fato, muitas vezes, a referência de amor. Porque amigo que é amigo e que ama o outro, quando o outro está errado, não passa a mão na cabeça. Você é meu amigo, e porque eu te amo, eu não concordo com o seu pecado. Você está errado. Você precisa se transformar. Você precisa modificar, se converter. Será que você tem pessoas que dizem isso para você? Será que você é capaz de dizer isso para alguém?
Será que você é capaz de sentir esse amor? Porque amigo não é aquele que brinca com você no oba-oba, faz tudo o que você quer, passa a mão em tudo que você vive. Não, amigo é aquele que tem a capacidade de falar para você que você está errado e que ele não concorda com o seu erro. O amor de Deus também é assim. Eu te amo e por isso eu não quero que você permaneça no pecado. Por isso eu não quero que você permaneça no erro. Por isso que eu não quero que você permaneça na transgressão. Existem várias músicas bonitas e uma delas fala assim: nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Isso é uma grande verdade. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Fala para o seu irmão: nem os seus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem os seus pecados poderão superar o amor de Deus. Aí de repente aquela pessoa diz assim: ah, bacana. Então onde abunda o pecado superabunda a graça, agora eu vou pecar pra caramba, porque o amor de Deus supera os meus pecados. É ou não é? Não. São Paulo vai dizer logo no início do capítulo 6: que diremos agora? Vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Porque é lógico não nós nos perguntarmos isso. Ora, se a palavra está dizendo: onde abunda o pecado, transborda a graça. Quem quer muitas graças, levanta o braço. Quem quer muitas graças, levanta o braço, diga eu agora. São Paulo está dizendo: onde abunda o pecado, transborda a graça. Isso quer dizer que agora nós vamos pecar, para que a graça transborde. É isso que nós vamos viver? Ele vai dizer, olha que bonito, ele até diz isso: que diremos? Capítulo 6, versículo 1: vamos permanecer no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como vamos continuar vivendo nele? Nós não podemos permanecer no pecado. Nós não podemos permanecer naquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos, ao contrário, deixar que a graça do Senhor nos conduza e que ela transborde em nós. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Mas o amor de Deus, essa graça de Deus, não quer que você fique assim. Não quer que você fique assim, dessa maneira. Nós precisamos entender essa grande graça. Tem uma outra música também, do nosso irmão Master Skinny, que ele diz assim: além dos meus erros, dos erros dos outros, além das escolhas tão erradas, além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de mim, além das diferenças, Deus vai além dos meus erros. O amor de Deus por mim vai além dos meus erros. O amor de Deus por mim vai além dos meus pecados, dos meus limites, dos meus defeitos. E tem uma música que eu até queria que tocasse agora, nessa metade da pregação, que vai nos mostrar muito bem sobre essa experiência de o amor ser mais forte do que os nossos pecados. Essa música, não estamos com o ministério, mas ela mexeu muito enquanto eu rezava para essa pregação. Chama-se Misericórdia Infinita, mas não é que o Dunga canta. É que o irmão de caminhada, o Valmir Alencar, canta. Ele diz assim: olha para tua história,
tua vida, o que ainda te prende ao que passou. Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita de Deus. Saiba que todo o teu pecado, olha que bonito. Saiba que todo o teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumiu. Todo o teu pecado em toda a tua vida é apenas uma pequena gota. Uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia de Deus. Vamos cantar mais uma vez isso? Feche os seus olhos. Estamos na hora da misericórdia, ainda vivendo esse momento de graça, essa misericórdia do Pai, esse amor incondicional, infinito de Deus. Vamos cantar essa parte. Saiba que todo o teu pecado em toda a tua vida é apenas uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem é que vai poder dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota. O mar a consumiu. Com os olhos fechados, coloca a mão no coração. Relembre aí todos os seus pecados. Traz à mente tudo aquilo que você cometeu, tudo aquilo que são os seus vícios, tudo aquilo que fez você se afastar de Deus. Com a mão nesse coração, cantemos juntos. Saiba que todo o teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumiu. Com a mão no coração, cante na primeira pessoa. Saiba que todo o meu pecado, em toda a minha vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumir. Olha para o seu irmão, fala para ele: o mar consumiu.
Faz o gesto assim, ó. O mar consumiu. Eu estou dizendo para você aqui. Todos os seus pecados, os seus vícios, a sua história, aquilo que você fez no seu passado, ficou para trás. O único que quer nos acusar é o demônio. Deus nunca vai nos acusar. Deus, quando acolhe os nossos pecados confessados, Ele deixa que sejam queimados no coração dEle. E aí eles se dissipam. Não se deixe ser levado hoje. Viver o PHN é viver a certeza do amor de Deus, que jamais acabará e que é muito maior do que os meus pecados. O seu pecado, o nosso pecado, o pecado do mundo inteiro, o pecado do mundo inteiro, da história do mundo inteiro, ele foi juntado para tentar derrubar a Deus. Mas naquela cruz, onde Jesus morreu por causa dos meus e dos seus pecados, e dos pecados do mundo inteiro, naquela cruz, o amor foi maior do que o pecado, porque o pecado não deixou Jesus estar morto, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então, meu irmão, tenha a certeza de que de fato o amor é maior do que o meu, do que os seus pecados, do que o pecado do mundo inteiro. O amor de Deus é maior do que tudo. Você sabe que naquela época de Jesus, a maior maldição era morrer pregado numa cruz. Era a maior maldição para uma pessoa, morrer pregado numa cruz. Ali, os condenados eram colocados bem na entrada da cidade, de forma que servisse de exemplo para que as pessoas não cometessem os mesmos erros. E ali eles eram humilhados. Muitos deles ficavam ali até os animais virem comer, até apodrecerem. Estavam ali pelados, segurados pelos cravos nas mãos, para morrer de asfixia. Que humilhação, que maldição. A palavra de Deus diz: maldito o homem que é posto no madeiro. Mas Jesus, ao morrer naquela cruz, transformou a maior maldição na maior bênção. Os padres hoje nos abençoam fazendo o sinal da... Nós trazemos em nosso peito o sinal da... Começamos uma celebração eucarística com o sinal da... Qual é a maior bênção que nós experimentamos quando alguém está recebendo uma oração de exorcismo? É o sinal da... que traz a libertação. A maior bênção de Deus foi transformada por causa do amor. O único que pode transformar você e te livrar do pecado é o amor, não é o temor. Eu não posso mais pensar que eu não vou cometer pecado por medo de Deus. Não é por medo de Deus, mas é por amor a Deus. Quem aqui ama alguém, levanta o braço aí, que está apaixonado por alguém, namorado, esposa. Quando você ama essa pessoa, você quer machucar essa pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Então muitas vezes você abdica da sua vontade e evita elevar a voz, gritar por amor, não é verdade? Porque você ama a sua esposa, porque você ama o seu esposo. Nós não iremos mais cometer pecados, não é porque temos medo de Deus nos castigar. Você não vai mais ter relação sexual, não é porque você tem medo de contrair uma AIDS, ou uma doença sexualmente transmissível, ou de contrair uma gravidez indesejada. Você não vai mais se drogar porque você tem medo de overdose. Você
Você não vai mais fumar porque você tem medo de morrer por causa dos seus pulmões que vão estar sujos, de um câncer. E isso também pode te ajudar, mas o maior objetivo que deve fazer com que nós não pequemos mais é o amor de Deus. Porque eu amo a Deus, porque eu amo a minha vida, porque eu amo o meu irmão, eu vou dizer não ao pecado. Eu vou dizer não ao pecado. Você sabe por que os consultórios dos psiquiatras estão superlotados? Porque os confessionários estão vazios. E nós precisamos ir lá buscar o amor de Deus. O amor de Deus que é incondicional. O amor de Deus que supera o meu, que supera o seu pecado. O amor de Deus que supera todas as coisas. Olha mais uma vez para o seu irmão. Diz para ele: meu irmão, o amor de Deus supera todos os nossos pecados. E aí eu quero convidar você a ficar de pé agora. Fica de pé. Pega na mão do seu irmão forte. Fala para ele assim: todos os seus pecados na sua vida inteira é uma pequena gota, meu irmão, no mar da misericórdia de Deus. Meus irmãos, hoje Deus nos convida a experimentar essa grande graça do amor, porque para caminhar no PHN, para viver o PHN, para viver a vida de santidade, é preciso nós nos lembrarmos e nunca esquecermos jamais que o amor de Deus sempre vai nos levantar quando nós cairmos, que o amor de Deus sempre vai nos sustentar quando nós estivermos fraquejando, que o amor de Deus é muito maior do que as nossas limitações. É o amor de Deus, mas também é preciso entender que pelo amor de Deus nós não podemos mais pecar, que pelo amor de Deus nós não podemos mais continuar com essa vida velha. Você que veio para Canção Nova, e eu sei que vários jovens vieram como vocês estão, mas eu estou dizendo, Deus te trouxe como você está, cheio de piercings, cheio com boné, andando do seu jeito. Foi assim que Deus te trouxe, com os seus sentimentos, com as suas verdades. Mas Deus não quer, porque te ama, fazer com que você permaneça da mesma forma. Ele quer que você mude, Ele quer que você cresça, Ele quer que você melhore, Ele quer que você se liberte desse pecado, porque o amor de Deus vai além dos seus pecados. Você precisa hoje se levantar, e essa pregação precisa hoje levantar você, para que você viva o PHN. Você precisa se erguer. O seu pecado não pode te humilhar. O seu pecado não pode fazer com que você fique parado, estagnado, querendo voltar atrás, fugir dos braços de Deus. Não, você precisa levantar a cabeça, se reerguer, ir em direção ao Senhor, voltar para a casa do Senhor. Aperta a mão forte do seu irmão e diz assim: volta, meu irmão, para o Senhor. Volta para a casa de Deus, para o amor de Deus. O Senhor te chama, o Senhor te chama para uma vida nova, o Senhor te chama para uma vida cheia de alegria. E a alegria que vem do amor, ela é muito maior do que a alegria que vem do pecado. E eu termino dizendo assim: quero que você diga para o seu irmão: não seja como Judas, não seja como o mau ladrão. Fala aí para ele. Por quê? Porque Judas andou com Jesus. Judas seguiu Jesus, aprendeu muita coisa, escutou o Senhor, viu os milagres do Senhor, tocou no poder de Deus, mas ele não deixou que o amor entrasse no seu coração. Você pode vir para a Canção Nova 20 vezes, você pode ficar sintonizado na Canção Nova 24 horas, mas se você não permitir
que o amor de Deus entre no seu coração e mude a sua vida, você pode acabar como Judas. E o pior de Judas foi que ele não acreditou no amor quando ele estava caído, quando ele negou o Senhor, quando ele traiu o Senhor. Porque Pedro também traiu Jesus. Pedro também negou Jesus. Mas Pedro confiou no amor e ele entendeu que o amor de Deus é maior do que os pecados dele, do que a traição dele. Aperta a mão do seu irmão e fala assim: seja como Pedro, meu irmão. Quando você cair, se levante, porque o amor de Deus te sustenta. O amor de Deus te sustenta. Não sejamos como aquele mau ladrão, que no final da sua vida, naquela cruz, quando ele ouviu, ele estava resmungando, e aí o bom ladrão falou para ele que nós merecemos esse castigo, mas ele não. E aí o bom ladrão disse para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E o que foi que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele mau ladrão podia dizer assim: Senhor, me perdoe, eu também quero acolher esse amor. Mas ele não acolheu por causa do orgulho. Fala para o seu irmão assim, balança: não deixe que o orgulho tome conta do seu ser, meu irmão. Abra o seu coração para o amor, porque o amor é maior do que os pecados. Vamos aplaudir esse amor maravilhoso de Deus. Levanta o braço, seu irmão. Você vai cantar com ele essa parte dessa música. Saiba que todo o teu pecado em toda a tua vida. Canta. Saiba que todo o teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumiu. Vamos juntos? Saiba que todo o teu pecado em toda a tua vida. Vamos lá? Canta junto comigo, vai. Saiba que todo o teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumiu. Feche os seus olhos agora. E eu peço, Senhor, nesse final de pregação, nesta hora da misericórdia, que nunca saia de nós essa certeza que os meus pecados, por maiores que sejam, são infinitamente menores do que o teu amor por nós. Senhor, eu te peço agora, abençoa cada um desses jovens que estão aqui. Derrama sobre eles, Senhor, a tua força, a tua graça, o teu espírito. Derrama sobre eles, Senhor, o teu amor. Que eles tenham um batismo, Senhor, no amor nesta hora. Experimente, Jesus, a misericórdia infinita, a compaixão. Experimente o amor que levanta, que resgata, que corrige, que cura, que liberta.
Senhor, eu estou pedindo a graça. E ao mesmo tempo também suplico a graça de, ao levantar, Senhor, esses meus irmãos que estão caídos por causa do pecado, que o Senhor também os ensine a fugir do pecado, para não mais permanecer, porque o teu amor é mais forte do que o pecado. Olha mais uma vez para a pessoa que está do seu lado e diz para ele: levante-se do seu pecado, meu irmão, e não volte mais a pecar. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Força nessa palma. CançãoNovaPlay.com. Assine já!